Sabe o que vai ter hoje aqui? Sei, uma série nova no É isso Blablologia mesmo. chamada Pesquisei. Nessa série você vai conversar com pesquisadores, pesquisadoras sobre as coisas que a gente fez e tudo mais. E a parte boa e a parte ruim também. E vai ser uma conversa que começa comigo, mas depois vai continuar falando com mais gente. E vai ser muito maneiro, porque, você vai conversar sobre a parte pessoal mesmo. E se você quiser me interromper também é legal, porque daí fica uma conversa. Então eu vou te interromper mesmo, porque a gente tem que começar esse vídeo. Valeu? É isso aí, cara. Valeu. Gravando. Ok. Droga. Não, aqui tem uns que eu demoro. Ok. Salve, salve, Blablologia! Eu tô aqui com o Bruno Rocha, pesquisador do Butantan. E talvez vocês já tenham visto a cara dele em algum outro vídeo que está em algum canto na câmera nesse momento. Mas hoje a gente vai falar de um projeto de divulgação científica que é um pouco diferente do que vocês estejam acostumados, talvez. Algo que é até bem diferente do Blablologia e que funciona de uma maneira muito legal. Enfim, é uma história muito bacana. Tudo bom, Bruno? Tudo bom, Bem? boa tarde. Então, a gente fez um vídeo meio assim, meio sem script, boa tarde. Ou boa tarde ou bom dia, não sei que hora vocês estão vendo o Boa vídeo. noite, madrugada. Acho que é conversar um pouquinho sobre... Bom, você quer contar a sua história? Você quer contar A minha história? a sua história? A minha né? história é Como que você se envolveu na descoberta de uma jiboia que nunca tinha sido vista antes? E o que isso tem a ver com divulgação científica? Então, começa com o estudo desse animal antes do que a gente não sabia dele, o interesse que a gente tem de saber sobre a vida desse animal. Sim. E os dados que a gente não tinha, né? Os poucos que a gente tinha, que era alguns animais coletados em coleção, que foram coletados justamente por pessoas que mataram o animal, não conheciam. E esses animais acabaram vindo para as coleções aqui do Instituto Butantan e do Museu de Zoologia. Só que são poucos indivíduos e a gente não tinha uma noção do animal na natureza. Sim. Tudo que você tinha era o esqueleto? Não, a gente tem um pouquinho mais que o esqueleto, tem uns órgãos internos preservados e tal, mas nada de conteúdo estomacal, a gente não sabia o que ela come, né? A gente sabe mais pelos outros parentes dela, né? Que ela é do grupo das jiboias, esse animal. Tá, então você imagina, baseado nisso, que ela vai se comportar como uma jiboia, mais ou menos. Isso, mais ou menos, só que em cima disso a gente fica especulando, né? Sempre gerando hipóteses e perguntas e mais perguntas e sempre ansiando esse momento de responder. Então o problema era encontrar esse indivíduo e a gente sabe que quem está vendo esse indivíduo na natureza são as pessoas que moram na região, né? Então, como ele é um animal endêmico, que a gente fala, né? Microendêmico, ele só ocorre num pedacinho, num lugarzinho. Sim. Então, essas pessoas, elas estão um pouco, apesar de estar no estado de São Paulo, elas estão isoladas, estão na maior área de Mata Atlântica que ainda existe, né? De Mata Atlântica contínua. E quando você diz assim, microendêmico, o que é um micro aí? Você está falando a cobra que vive numa cidade ou, enfim, numa... Na verdade, a gente conhece ela para 4 cidades, né? Tá. Uma do lado da outra. Sim. Então a distribuição dá 300 km², o que seria muito pouco para uma serpente, né? Para uma espécie de serpente. Então é isso que torna ela tão emblemática também, né? Esse animal tão emblemático. Apesar de ser um animal grande, de porte grande, um animal que a gente nunca vê. Nossa, e acaba até... eu imagino que podia até virar uma coisa meio... um orgulho, assim, da região, né? Nossa, tipo, aqui que tem o bicho raro. É exatamente assim que a gente tenta mostrar esse animal para essas pessoas. Sim. Com o projeto. A gente tenta falar mostrar para eles que como a região deles é bonita, como ela é especial, e ainda mais por causa da ocorrência de um animal assim tão raro, né? Fora outros, tem outros animais raros, aves, mamíferos, muito raros também lá, mas essa pra gente, né, na minha área. Sim. E aí, como é que vocês já sabiam, ao longo de décadas, que tinham sido encontradas cobras nessa região? E aí fazia 60 anos que vocês estavam procurando uma cobra, é isso? Isso. Como que você entrou nesse projeto? O Instituto Butantan, ele recebe serpentes há 100 anos, né? Dos populares, das pessoas, porque aqui que se desenvolveu o soro antiofídico, né? Então as pessoas têm o interesse de ajudar a ciência dessa forma. Sim.
né, trazendo a serpente para ser estudada dessa forma. E já foram desenvolvidas outras coisas também, além do soro, né, como remédio para pressão, né, através do veneno. Então isso interessa muito. E o que a gente nota é que essa serpente nunca chega. Então, no longo, desde quando ela foi descrita, ela chegou a primeira vez em 53. A segunda foi em 69, a terceira em 78. Aí fica 30 anos sem ver. Aí a gente cria a lista dos répteis ameaçados, ela já sai como ameaçada de extinção, né? Não, como extinta, né? Porque a gente não sabia. Aí em 2002 aparece mais uma morta também por um pessoal, né, do interior, lá do Vale do Ribeira. E vocês tinham como saber aí foi que era a quando a gente cobra? soube, sim, tem. Aí tem como saber que ela ela tem características que diferem de qualquer outra serpente, qualquer outra serpente. Então na verdade é bem fácil de identificar ela. É que as pessoas que não têm esse conhecimento de identificar todas as serpentes, né? Saber todas as serpentes que estão correndo em volta dela. Pois é. Então, aí tem esse de 2002, aí o próximo é uma foto, que em 2009, esse foi muito legal, que é uma foto? É, um professor da gente foi para lá a pedido deles para dar um curso sobre serpentes, né? Sobre profilaxia, para o que fazer em caso de envenenamento e tal. Aí eles mostraram uma foto para ele que tinham tirado de uma morta, de 2009. Daí foi feito um trabalho e uma nova distribuição para essa localidade. Aí a próxima morta aparece em 2016. Nossa, mistério isso aí. É um mistério. Parece um CSI, assim, 60 anos de CSI. Isso, mas com certeza muitas mais devem ter sido mortas, né, nesse tempo, mas é só algumas que chegaram pra gente. Foram, né, 5 indivíduos, mas esse sexto que é uma foto só. Então, aí foi que... E como eu já trabalhei lá na região também, colocando armadilha, a gente coloca armadilha para serpente, então... Como é que é a armadilha? A armadilha a gente chama de pitfall, é isso mesmo, é uma queda para ela cair. A gente faz um buraco no chão, coloca um balde, coloca uma cerca uma cerca de lona, né, plástica, passando por cima desses baldes, talvez uma linha com 10 baldes assim, uma linha boa, uma distância de 10 metros entre cada balde, e essa cerca passando por todos esses baldes, quando é uma armadilha de interceptação e queda, que a gente fala. O animal encontra com a cerca, percorre a cerca e cai dentro da armadilha. Aí todo dia a gente vai pela manhã ver quem são os bichinhos que estão ali. Claro que não cai só serpente, cai de tudo. O que mais cai? Cai os mamíferos, caem muito. Os gambás, né? Eles são bem bobinhos, assim, meio ceguetas, né? Eles caem mesmo, assim. Então tem que ir de manhã todo dia para lembrar, para ninguém morrer dentro do balde, assim, né? Tirar eles antes que o sol esquente. Aí você tem que tirar e jogar ele. Isso, e a gente vai fazendo a soltura e anotando os animais que interessam pra gente, né? No meu caso são as serpentes, os anfíbios e os lagartos também. Mas mesmo fazendo tudo isso, eu fiquei 1 ano lá na região fazendo isso, ficava 15 dias por mês lá. 15 dias por mês, no ano inteiro? Dentro de um período de 1 ano. A gente não conseguia encontrar essa espécie, então... Isso foi em 2013, 2014, em 2016 aparece mais uma morta. Quando eu já estava pensando em fazer isso, em divulgar essa serpente, que o nome científico dela é Corallus cropani, né? Ela não tinha um nome popular. A gente acabou criando, né? A gente chamou de jiboia do Ribeiro, porque é da região do Vale do Rio Ribeira, né? Que forma a região. Então, para dar uma identidade para as pessoas, para ficar melhor, né? A gente deu esse nome para ela, Jiboia do Ribeira, para poder divulgar lá. Então fui para lá umas 6, 7 aulas que a gente fez expositiva, assim, para bastante pessoas. Mas mesmo assim eu estava andando por lá e eu fiz um cartaz, né, um panfletinho com a foto dela, uma foto do Og ainda de 1953, porque a gente ainda não tinha foto dela. E essa foto antiga e entregando para as pessoas. Você chegava na pessoa, oi? Lá meio que são estradas de terra e o pessoal sempre está trabalhando assim dentro da roça, né? Eu entrava dentro da roça assim, parava, moço, posso conversar? Entregava o folhetinho e falava, você vê, tem meu telefone aqui atrás, dá um jeito de ligar. E como que o pessoal te recebia? recebia? Tenta tirar uma foto, no máximo vocês conseguirem interceptar ela mesmo sem machucar. Isso seria o mais ideal. E como que eles te recebiam? Assim, você chegava assim, oi, eu sou biólogo, Não, teve uma... Na verdade, tem uma lá na região, né? O bairro chama Guapiruvu, fica na cidade de Sete Barras, é a divisa entre a cidade de Sete Barras e Eldorado.
E eles já têm uma questão de uma consciência ambiental lá, lá na região. Eles trabalham com agrofloresta e eles são muito interessados em receber cursos que falem sobre isso, né? Sobre como viver melhor no meio ambiente, né? Que a gente está. Então, como eu já conhecia os líderes de comunidade, combinei com eles, né? Deles receberem isso, então eles mesmos se organizam para receber as aulas. Tá, então foi meio que uma aula de... Bom, essa foi uma parte de divulgação. Então, isso, aí eu aproveitava para falar de todas as serpentes, né? Sim. Porque eu sou advogado de todas elas. Né? Direitos das serpentes. Os direitos das serpentes, até a das venenosas, coitadas, elas têm que cumprir uma função muito importante na natureza. Sim. E a jiboia que não tem veneno, né? Que era o foco do projeto. Então eu sempre começava falando das outras serpentes e depois eu ia falar do grupo das jiboias e sempre acabando na Corallus cropani, na jiboia da Ribeira, e falando sobre ela. E esse material que eu deixei com eles, que eu acho que foi super importante para eles compararem na hora, verem que era o indivíduo e me ligar mesmo, no mesmo dia. No mesmo dia que eles encontraram esse indivíduo, que foi dia 21 de janeiro do ano passado, de 2017. E qual que foi a sensação de você estar pra sempre trabalhando, buscando essa cobra que ninguém nunca viu e de repente alguém te liga? Alguém me liga, eu só pensei em pegar o material que eu tinha à mão, né, pra poder medir, pesar, fazer essas coisas, coletar um pouquinho de sangue pra ver o DNA. E eles nem me mandaram foto, se era ela mesmo. Só ligaram, falando, vem. E demora 5 horas pra chegar lá. Mas eu saí no mesmo instante, peguei um carro de uma amiga e fomos lá, mas assim, quando eu cheguei e eles me mostraram que era realmente, né, ela, assim, ela tava dentro de um balde, assim, eu já coloquei ela pra fora do balde pra ver se ela tava machucada, ela não tava, ela tava linda, inteirinha, super gorda, saudável, foi um momento de um powder, né, muitos sentimentos misturados, assim, além da felicidade, né, de estar com o animal, mas a responsabilidade de estar com um animal desse e de ter que desenvolver o projeto, né, que eu prometi que ia fazer. Exato. Que era soltar o animal de novo na natureza e ficar com ele no meio do mato, vendo o que ele faz na natureza. Agora que eu consegui, eu vou te soltar. Agora eu tenho que fazer isso. Agora que você está aqui, o que eu vou fazer? Eu tenho que soltar. Mas no caso desse indivíduo é muito importante mesmo ela devolver ela para a natureza, né? Que você quer ver como que ele interage com o meio ambiente, quão diferente de outra jiboia ele é e tal, né? Isso. A gente conseguiu, né, alguns dados já com ele. Foi bem legal. E aí, então, mesmo, ali no dia 21 mesmo, 21? Isso. Você soltou a jiboia? Não, aí a gente teve um período de monitoramento. A gente colocou ela em um cativeiro semi-intensivo lá mesmo na localidade, lá no sítio deles, com eles mesmo. A gente fez com o pessoal junto. Com o pessoal junto. A gente fez um viveiro e colocou lá pra começar a ver, né, eu não ia soltar ela direto na natureza porque... Perdeu. Porque eu ia perder ela, né? Eu não ia ver tudo que ela faz. Então, primeiro a gente fez os testes meio que controlados, né? Tipo teste de... Ela sobe na árvore, como ela bebe água, algumas coisas. E fomos anotando isso. Ficamos um período de 5 meses com ela. Aí a gente trouxe ela para o Butantã para eu fazer um procedimento de colocar um chip de identificação nela, interno. E também para algumas coletas de sangue, que a gente queria ver umas coisas. Sim. E depois desse período de 1 mês e meio aqui no Instituto Butantã, ela já estava pronta de novo para voltar para lá. Aí já com a aparelhagem que a gente colocou nela, que é para monitorar ela na natureza. Sim. Caraca, isso parece um pouco pra mim aquelas histórias de alienígena, sabe? A gente encontrou alienígena, vamos fazer testes, o alienígena sobe na árvore e agora a gente vai pôr um chip e... Bom, teve que ser dessa forma mesmo. Daí vocês soltaram finalmente a cobra quando? Foi dia 5 de agosto de 2018. Certo. 2017. 17. Isso. E a gente tinha o plano, né, de monitorar ela por 5 meses. Né, porque o aparelho que ela carrega nas costas tinha que ser liberado, ela não podia ficar para sempre com aquilo. Não pode ficar para sempre. Não, ela não ia fazer mal para a vida do animal. Por muito tempo ia fazer mal para a vida do animal. Mas por tóxico? Não, era pesado, eu coloquei por fora.
O chip de identificação é interno, é bem pequenininho, não tem problema. Mas o localizador, ele é pesado. Ele é pesado e é por fora. Né? Dá tipo dor nas costas dela. Isso, dá uma dor nas costas dela. Então eu aprendi em volta do corpo, mas a gente tinha só um período e depois tinha que liberar ela na natureza. E daí vocês chegaram a ver ela interagindo com outras serpentes da mesma espécie? Não, da mesma espécie a gente Teria ainda como você saber isso também? Porque... pelo tempo que eu fico lá e o que eu consegui visualizar, né? Sim. Mas a gente não conseguiu ainda ficam muitas perguntas no ar. Nossa, sim. Ficam muitas perguntas no ar sobre a reprodução, sobre como que tá a população dela nesse lugar. Toda a ecologia do animal. Mas a gente conseguiu tirar dado de como ela caça, que hora ela caça, Sério? Quem ela caça, né? Ela é especialista em mamífero, a gente descobriu isso. Ela tem uma especialidade de caçar mamíferos. E você descobriu isso dela, de quando você estava observando ela em cativeiro, que você viu ela caçando mamífero? Não, no cativeiro ela não fazia a caçada. Foi só depois que eu liberei ela na natureza que ela começou a fazer caça por espreita. E como que você sabe que você tinha o localizador e o chip, mas como que você sabia que ela estava caçando um mamífero, por exemplo? Assim? É observação mesmo. Isso foi de observação. Foi de observação. Conhecer outras jiboias, né? Conhecer outras serpentes, né? Tem um estudo prévio primeiro para saber com o que comparar. Sim. E depois diretamente com ela na natureza, sabe? A gente observando que era um certo horário, que ela subia em algum lugar, num galho e ficava com aquele S assim, preparado para alguma coisa. Bote ali. Se alguma coisa. E ela rastreava, porque ela vinha forrageando, ela encontrava algum lugar onde o mamífero ia passar, ela previa isso e ficava ali. A gente viu ela fazer já por 4 noites seguidas. E de dia ela não fazia. Então é um mamífero noturno que ela estava esperando. Pera, mas ela ficava lá durante as 4 noites e dias? Ou ela ia e se escondia e depois voltava para o mesmo lugar? Isso, exatamente. Ela se esconde e depois volta para o mesmo lugar. Ela ficava à espreita mesmo? É espreita mesmo, é uma caça por espreita. Uma emboscada. Exato, começou com uma história de detetive, aí virou uma sniper ali, alguma coisa, ela fica na emboscada ali. Ela fica na emboscada. E agora? Agora que você já encontrou ela? Então, como resta ainda as outras questões e a questão da conservação desse animal, né? Que ela é um animal arborícola, ela depende das árvores, então a gente depende das pessoas do local preservarem o lugar, né? Para que a população dela continue existindo. E como eu trabalhei num bairro, né? Num bairro pequeno com a população, né? Local com pouca, né? Um lugar específico. Então a ideia agora é ampliar a educação ambiental para as outras cidades em volta, né? Como eu estava num lugarzinho fechado, nas outras cidades em volta e ver até onde está ocorrendo esse animal, se a gente consegue encontrar mais, com a ajuda das pessoas. Eu acho muito legal esse aspecto, que é tipo ciência cidadã, assim, é uma coisa que você sozinho, você tentou, não deu porque você é um só, sabe? E é uma coisa que você precisa de muita gente para alcançar, sabe? Para ter gente tipo 24 horas, assim. E na ciência a gente vive disso, né? Do questionamento, a gente faz a pergunta e tem que testar para saber a resposta. Então minha pergunta era, será que as pessoas podem ajudar a gente a encontrar esse animal? Será que elas vão conseguir identificar? Será que elas vão parar esse animal mesmo? Não vão matar, vão chamar a gente? Então isso foi respondido e eu acho que vai continuar funcionando. Se eu continuar com isso, entendeu? Se eu ampliar, se eu levar mais conhecimento para outras pessoas, pode ser que a gente conheça muito melhor. E até na tiragem dos dados, né, pós-encontro, as pessoas continuaram ajudando a gente, continuaram querendo saber do animal, né? As pessoas foram pro momento da soltura com a gente no mato. Que bonitinho. Na mata. É o bicho deles, né? É o bicho de certa deles. maneira. Isso é muito legal. E isso que eu queria passar para eles, que nossa função de construir o conhecimento né, o cientista constrói conhecimento para quem? Pra gente, pra todo mundo. Exato, pra toda a sociedade. Não só pra academia científica. É pra todo mundo o conhecimento. E tem esse aspecto que também não é assim para o mundo todo. Claro, pro mundo todo, mas também é pro pessoal dali. Principalmente. Né? Principalmente. Pra eles... lógico, a gente sempre está falando de preservação, né, de conservação, mas a gente tem que conhecer para poder conservar.
E não só a gente, eu falo o meio científico, mas as próprias pessoas que estão no lugar têm que sentir vontade de querer conservar aquilo que elas têm. Sim. E a serpente é isso, ela é uma serpente da Mata Atlântica, da nossa Mata Atlântica. Nossa, sim. Pô, sensacional. Bruno, valeu. Valeu. Muito interessante isso, nossa. Próxima vez que eu ver uma serpente, eu vou ficar pensando, meu Deus, a serpente de alguém? Nossa serpente. A nossa, exato, né? As nossas serpentes brasileiras. São 400 espécies quase. Caraca. E subindo. Falou, tchau.